Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem um pouco mais simples para que todo mundo compreenda o cultivo de planta em vaso. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, coordenada pela irmã Conceição. Ajude você também. Peço também a sua colaboração, a sua ajuda para o nosso canal. Dê o seu like, aperte no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o bocashi, esse adubo bocashi, que é de uso milenar. Vamos entender um pouco mais sobre este adubo fertilizante. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando no canal agora, eu já postei vários vídeos sobre o bocashi. Se vocês puderem assistir esses vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, né? Vocês clicam lá e vão assistir. Existe inclusive um playlist sobre adubos corretivos e outros produtos, tá, que podem ser utilizados no cultivo de plantas em vaso. Se vocês puderem, assista os vídeos, que seria muito interessante. Eu vou passar de uma forma diferente a apresentação sobre o bocashi. Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso vídeo, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o bocashi, né? Esse adubo que é de uso milenar, que é datado aí de alguns séculos atrás, né? Que é um adubo à base de farelos. No caso, iniciou com farelos de soja, né? Hoje já existem adubos à base de outros tipos de farelos também, que futuramente a gente vai comentar sobre isso, principalmente quando a gente for falar da confecção do bocashi, né? Então, aqui já seguindo, né, o que seria os adubos, aonde ela estaria incluído, né? Então, na verdade, o bocashi é um adubo, né, substância mineral orgânica, no caso do bocashi, substâncias orgânicas, natural, né, que fornece 2 mais nutrientes para as plantas. E dentro das classes dos adubos, temos os químicos, que a gente fala de fertilizantes, muitos fertilizantes minerais, né, o chamado adubos orgânicos, né, e chamado o adubo biológico, que, no meu ponto de vista, inclui o bocashi, tá certo? Então, o bocashi, dentro desses adubos biológicos, esse nome é dado pelo... é um nome, digamos assim, japonês, né? Tá certo? Que é uma mistura não somente de farelo de soja, mas de outros, né? Que são fermentados, tá certo? Então, a gente vai falar aqui, e essa fermentação ocorre, para quem não entende, quem nunca ouviu falar nisso, basicamente por fungos, tá certo? Então, no bocashi, a presença de fungos é uma coisa praticamente óbvia, né? E, na verdade, não são só fungos. Então, existem vários micro-organismos, né, que atuam juntamente com fungos para que haja fermentação, né, desse adubo. Então, o bocashi é basicamente
um farelo, né, ou mistura de farelos fermentados, né? Então, como a gente já disse, o uso é milenar, né? Então, o bokashi já consta em vários livros, relatos, né? Que o uso é muito antigo, né? Então, aqui vocês podem ver, né? Esse tufo aqui de algodão, né? Entre aspas, esse algodão aqui, olha, que vocês estão vendo aqui, tá? É o efeito do bokashi, são fungos presentes do bokashi, tá certo? Então, eu denomino, né, o bokashi como um fertilizante vivo, né? Tá? Principalmente porque isso pode acontecer com o bokashi que vocês aplicarem, né, nas suas plantas, no canteiro, né, nas suas verduras, tá certo? Então, confesso a você, né, que essa foto aqui fui eu mesmo que tirei, né? Eu fiquei com um pouco de medo, né, desse fungo aqui acabar matando a planta. Não, o que aconteceu é que esse fungo cresceu numa velocidade tão rápida, né? E da mesma forma que ele cresceu, ela sumiu também, tá certo? E a planta, né, no caso aqui uma bromélia, seguiu o seu crescimento, tá? De uma forma até muito interessante, né? Uma forma bem satisfatória, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, do bokashi. Esse é o bokashi que eu utilizei para conseguir esse resultado que vocês viram, né? Aliás, eu vou apresentar várias fotos aqui, vocês vão ver. Basicamente com esse bokashi que a gente confeccionou, o bokashi pastoso, tá? A gente não seca o bokashi, justamente porque a gente sabe que nessa pasta, nessa umidade, a gente tem as bactérias benéficas, tá certo? Então, eu utilizo basicamente esse bokashi úmido, esse bokashi na forma de pasta, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas, identificação e controle de pragas. E algumas fotos que eu tenho no meu arquivo, né? Todos esses trabalhos foi conduzido pela minha pessoa, tá certo? São anos, né? Eu já trabalho com bokashi mais de 30 anos, 35 anos, né? A gente vai falar sobre isso, né? Tá? E em diversas culturas, né? Então, essa foto eu apresentei para vocês, né? Então, olha, 3 dias depois da aplicação, né, o surgimento desse bolor, né? Que me assustou no começo, né? Mas são bolores, são fungos, né? Digamos assim, fungos do bem, tá? São fungos, algumas a gente conseguiu fazer análises sobre esses fungos, né? E algumas se mostraram fungos benéficos, né? São altamente benéficos, que nem a gente vai comentar daqui a pouco, né? Não sei se vocês podem perceber, né? São vários fungos, né? Não são somente um, tá? Então, esse fungo já é um pouco diferente do anterior, né? Principalmente pela coloração. Então, a gente observou muito isso, né? Como essa parte digamos aí, de fungos, de bactérias, não é exatamente a minha área, né? Porque a minha área é cultivo de plantas, a gente chama de fitotecnia. Então, a gente acabou não conseguindo identificar todos os fungos, porque também tem um custo muito elevado, né? Fazer esse tipo de análise. Esse fungo a gente fez a análise, né? Tá certo? E ela se caracterizou dentro do fungo altamente benéfico às plantas, né? Que são as micorrizas, tá certo? Então, micorrizas são fungos que se associam às plantas
justamente para que haja troca de nutrientes, tá certo? Entre elas. Então, elas, na verdade, a gente conhece como simbiontes, né? Uma auxiliando as outras. Bem interessante, né? Esse já é um outro tipo de bolor, né? Que não é aquela que cresce que nem a outra. As primeiras fotos que vocês viram na bromélia, né? E justamente assim com os pontos pretos aqui, né? Então são fungos diferentes, né? Provavelmente fungos de gêneros diferentes, né? Então muita situação, muita novidade que a gente não tem pesquisas, né, relacionadas a esse tipo de material, esse tipo de fungos, né? Então, a gente sempre tem que falar, né, que esses fungos, na verdade, são micro-organismos que não afetam negativamente para as plantas, né? Aliás, afetam positivamente, né? Então, a gente sempre tem que ensinar isso para o pessoal, né? Então, as grandes vantagens, né, então, do bocashi em si é que é um produto totalmente saudável, né? Aqui eu faço um parêntese, né? Muito desses bocachis, animais silvestres, pássaros, até cachorro, gato comem o bocachi, porque são farelos de soja, né? E muitos bocachis que a gente fez, ela tem efetivamente esse odor do ração, né, que o pessoal compra, né? Então, com isso dá para perceber que o ração também tem farelos, né? Basicamente aí de soja, talvez, de outros tipos de farelos, né? Contém praticamente todos os nutrientes, né? Esses todos os nutrientes é verdadeiro, só que, na verdade, dependendo do farelo que você usa, você tem, na verdade, diferentes concentrações de outros nutrientes, né? Que a gente mais conhece aí como NPK. Eu fiz vários análises, né? Para ver quanto de NPK que os bocachis que a gente tem feito normalmente ela contém no bocashi, né? Mas isso vai ser um outro vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo que eu estou apresentando aqui, tá certo? E esse item aqui é muito interessante, né? O bocashi, ela até pode ser considerado como um adubo de lenta liberação, tá? Então, a gente fez várias análises com relação ao bocashi e principalmente com relação a nutrientes que ela vai liberando aos poucos, né? Só para vocês terem uma ideia, quem na verdade está liberando os nutrientes, né? Essa associação do farelos, né? Com o micro-organismo, né? Então, o micro-organismo que vai estar liberando os nutrientes, né? Como eu falei, isso tudo precisa ter uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Mas, na prática, esses bocachas têm dado um resultado fantástico para cultivo de plantas, né? Tanto que muitos produtores aí, principalmente produtores orgânicos, utilizam basicamente adubos orgânicos e principalmente o bocashi, né? Então, os micro-organismos que se desenvolvem, né, servem também como uma proteção da planta, né, contra outros organismos patógenos, tá? Então, isso a gente realmente percebeu que quando a gente utiliza o bocashi, as plantas, essas plantas não têm facilmente ação de doenças, principalmente radicular, tá? Então, são coisas que, infelizmente, a gente tem muito pouca pesquisa, tá? E a gente precisa, na verdade, de avançar, né, nessas pesquisas, né? Então, falta dados para a gente comentar sobre esses itens, né? Tá? É lógico que, né, cada mistura, cada material que você utiliza para fazer o bocashi, é lógico que você vai ter doses maiores de um ou outro elemento que as plantas necessitam, tá certo? Então, por isso que eu digo, né?
Como substrato, eu sempre comento, o bocashi também você pode fazer o bocashi com materiais regionais, né? Farelos regionais, né? Então, existem diversos materiais, né? Que depois da extração, por exemplo, do óleo, né? Que é o caso, por exemplo, do girassol, da própria soja e outros, né? Esses farelos que, na verdade, são resíduos, né? Pode ser utilizado para bocashi, né? Com todo o cuidado e pesquisa. E esses farelos de diferentes origens, obviamente, vai ter diferentes tipos, né, de nutrientes, a quantidade de nutrientes. Então, precisa fazer pesquisa com relação a isso, tá certo? Então, aqui, na verdade, um trabalho que a gente conseguiu, esse produtor até hoje utiliza o bocashi, né, aqui no caso são bromélias, tá certo? Ele utiliza a bromélia, né, mas hoje a gente já está fazendo um pouquinho diferente, ele faz essas aplicações, né, e depois ele faz a cobertura, tá? Principalmente com a casca de arroz carbonizada, tá? Bom, como vocês viram, né, eu tenho feito vários experimentos com relação a esses bocachis. Essas fotos foram tiradas pela minha pessoa, ok? Então, muitos resultados interessantes. Hoje, nós já estamos na 20ª geração desse produto, do bocashi. Então, com o tempo a gente foi melhorando, tá? Acrescentando alguns produtos, retirando outros, tá? Testando vários produtos alternativos até chegar nessa geração. Tem muito assunto para eu passar para vocês sobre o bocashi. Então continue com a gente que a gente vai passar novas informações a respeito desse adubo biológico. Vale comentar também que hoje nós temos colocado a casca de arroz carbonizada após a introdução do bocashi nos vasos, principalmente devido ao problema do fungus gnats, tá certo? O fungus gnats não que ela vá comer o bocashi, ela vai se aproveitar dessa situação, tá? Porque rapidamente alguns tipos de fungos crescem no qual elas se alimentam, não são exatamente essas que a gente apresentou nas fotos, e elas acabam depositando os ovos na superfície do substrato. Por isso que nós temos orientado o pessoal a colocar a casca de arroz carbonizada em cima do bocashi. Tem dado um resultado bem interessante, né? E além do mais, essa casca de arroz carbonizado repelir vários tipos de inseto, até lesmas e caracóis. Vocês que não entenderam algum ponto desse vídeo ou tenha dúvida sobre alguma coisa referente a esse vídeo ou outros vídeos ou outro assunto, pode enviar a sua pergunta e as suas sugestões. Isso ajuda bastante o canal. Eu peço a sua ajuda para a entidade Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer em tratamento e são de famílias muito carentes, e todo ajuda de custo, a estada, alimentação, ajuda psicológica, tudo isso é oferecido pelo lar, tá certo? Então você pode colaborar com qualquer coisa, tá certo? Seja roupa usada, mais limpa, né? Óbvio, tá certo? Alimento não perecível, até brinquedos, tá certo? Vocês podem ajudar sim a esta entidade também, ok? Eu vou deixar aqui no slide, tá, o telefone do contato do pessoal. Ajude você também. E ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando, né, o joia, né, o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos
E também inscreva-se, isso é muito importante para a gente, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.